Alô, boa noite. Espero que esteja todo mundo bem aí no meio dessa dificuldade de pandemia, etc. Fui convidado para conversar com vocês sobre design thinking e meu foco é sobre a questão da implementação de inovações, ou seja, como sair do design thinking e chegar numa inovação implementada e funcional. Eu tenho um texto, né, que acredito que fique disponível para vocês, que eu já mandei para o pessoal que me convidou para a palestra. E aí eu fiz um pequeno resumo, tipo de uma outline, um sinopse, o que seja, né, sobre o tema. É claro que nessa sinopse tem coisas mais importantes, coisas menos importantes, coisas que você tem mais interesse, coisas que você tem menos interesse, né? Então, logo de cara, o que eu queria justamente era ver se a gente conseguia algum tipo de interação para poder ouvir, né, a voz do cliente, porque normalmente o professor ou o palestrante, que seja lá, o conferencista, ou quem que esteja falando sobre algum assunto, tem dificuldade de ouvir, porque está mais preparado para falar. E pelo tema aqui, Design Thinking, eu confesso para você que eu estou convencido de que realmente o mais importante do que você falar é você ouvir, principalmente com quem você vai falar, para ver se a coisa flui, né? De alguma maneira, que não seja assim um volume de informação gigantesco, né? Mas que seja aquele tipo de informação que a pessoa está procurando, tá? Então, meu nome acho que vocês já sabem, que é Guilherme Vasco, eu sou professor da Universidade de Brasília, e tenho uma série de atributos aí, entre outros, tenho uma família, criado com a esposa, né? Essa família reúne um grupo de 18 pessoas, né? E nós somos muito felizes por causa disso, né? Então, de cara, eu queria compartilhar essa felicidade com vocês. Nossa família ela é multirreligiosa, isto é, temos religiões diferentes, multirracial, é multilingual, fala diversos idiomas, inclusive tem uma neta aprendendo chinês, né? Aprendendo mandarim, se não me engano, né? Então, eu tenho alguma vivência, né, sobre empresa, né, na área, principalmente na área de inovação, voltado para tecnologia de informação, né, seja na norte-americana por 11 anos, depois no setor público, né, em particular na, chefiando a área de informática do CNPq, assim, tem várias histórias aí interessantes. Mas isso eu acho que não é muito o caso. A não ser para vocês saberem que eu sou uma pessoa de carne e osso, que tenho o prazer de estar aqui com vocês hoje, né, conversando sobre esse tema. Olha, a lista de assuntos aqui, eu fiz um pequeno transparência, fazia acho que mais de 10 anos fazia transparência nenhuma, tá? Então, aqui, a transparência primeira, né, cita uma lista de modelos e exemplos, e, na verdade, o texto é construído dessa forma. Né? É um conjunto de exemplos onde que especifica, né, explicita alguns modelos conhecidos. O primeiro deles é esse modelo de Stanford, né? E em termos de exemplo, tem um exemplo assim que de arrasar, que é a incubadora para prematuros, né? Então, vocês se segurem porque essa história é bacana mesmo. Dá para entender a essência desse assunto de design thinking que nós estamos discutindo aqui. Né? Mais do que qualquer outra coisa, eu acho. Né? Depois tem um tripé que mais ou menos que eu construí, de alguma forma eu li sobre isso, mas me parece que eu tenho alguma coisa a ver com essa formação desse tripé.
que são 3 elementos que eu acho fundamentais dentro dessa temática do design thinking. O primeiro deles é empatia. O segundo deles é empatia. O terceiro deles é empatia. Empatia é o fundamental, né? Para que essa empatia, uma vez que acontece, a equipe que vai trabalhar com isso consiga fazer alguma coisa, e vocês estão cansados de saber, vocês já fizeram parte de equipes, de que trabalhar em equipe não é brincadeira, né? Então, a questão da coesão seria também um segundo item importantíssimo, né? Como conseguir coesão, né? Dentro dessa atividade do design thinking. E, por último, a experimentação, quer dizer, empatia para entender o que nós vamos fazer. Coesão para fazer o que se propõe. E experimentação, porque esse trabalho aqui não é aquele negócio de fazer fluxos e tal, imaginar seria, se fosse. Não, não. É botar na prática e ajustar as necessidades da situação. O terceiro item que eu relacionei aqui é que a MJV, que é uma empresa bem conceituada, que tem um livro sobre o tema, que, aliás, eu já li, conheço e coloquei de alguma forma algumas coisas aqui nesse texto, ela criou uma metodologia própria, com terminologia própria, né? E coloca como um elemento de entendimento disso aí o projeto Andorinha, né? Que, por sinal, é assim, é alguma coisa que todos vocês gostariam de poder fazer alguma vez na vida, né? Quem trabalha com inovação. E, por sinal, a MJB está fazendo isso constantemente, todo santo dia. Inclusive até nesse momento de pandemia, por incrível que pareça, né? Então, é um prazer, né, de poder relacionar esse projeto aqui nessa conversa. E o quarto item, né, é a respeito de uma empresa que todos vocês conhecem, gostam, né? Que é que produz a sandália havaiana, né? Na verdade, a empresa chama-se Alpagata, né? Mas tem é conhecida como Havaiana, né? Alpagata ninguém sabe que existe, até o público pelo menos não conhece, né? Então, de que maneira eles introduziram um acessório novo na sua linha de produtos, né? No caso, uma bolsa, né? E como é que eles fizeram isso? Esse é um case assim, mais simples, né, que eu deixei por último, não sei se vai dar tempo para a gente conversar. Então, entrando no tema, né, já estou com 8 minutos aqui, a minha intenção era não durar mais de 10, 12 minutos. Vamos ver como é que está a minha habilidade de timing aqui. Tá, então, inicialmente, vamos no modelo de Stanford e a incubadora para premaduros, né? O modelo de Stanford, ele se preocupa primeiro com estabelecer empatia com o cliente, né? Então, empatia, empatia, empatia. Não esqueçam disso, tá? Depois nós vamos ver por que isso foi importante nesse trabalho deles, né? A seguir, uma vez você estabelecida empatia, quer dizer, você está sabendo, de fato, o que é necessário fazer, não é porque alguém lhe disse, alguém acha, né? Porque foi constatado que é isso que precisa ser feito. Então, vai ser definido o problema, oportunidade, né? Talvez a gente não sabe qual é o problema, a gente está procurando desenvolver uma oportunidade. Vamos lembrar disso, né? A gente sempre fica falando, não, resolver problema, problema, problema. Pô, gente, às vezes o negócio não é esse, é a oportunidade. Pois bem, então, a seguir tem como, que eles chamam aqui de idear o encaminhamento da solução. Quer dizer, como é que você desenha, imagina uma solução para o tal do problema ou na busca da oportunidade. A seguir, a realização de prototipações. Essas prototipações, elas recebem iterações, elas são refeitas e refeitas, né? Às vezes você tem interações, né, com o cliente, né? Mas com o produto em si, ele às vezes é refeito. Nesse caso aí da que a gente está falando da Havaiana, foi feito mais de 100 vezes. E, por último, testar até alcançar sucesso. Então, esses são 5 passos do modelo de Stanford, né? O case
da incubadora é fantástico, né? Tá lá no meu texto, lá, eu gostaria até que vocês depois leiam com atenção, porque não vão poder se envolver aqui em toda a sua plenitude. Mas esse case, para mim, foi uma descoberta incrível, né? E provou por A mais B como é necessário estabelecer simpatia com o cliente. Ou pelo menos conhecer o cliente. Pô. Nego inventa as coisas e tal, não sabe nem quem é o cliente. Ah, imagina esses organismos internacionais, tá? Lá no escritório com ar-condicionado, imagina como é que a coisa deve ser feita. Então, mas isso aqui não era um escritório ar-condicionado, era numa aula lá em Stanford, nesse lugar como é que chama? Centro de desenho, né, de Stanford. E eles, nessa aula, né, eles definiram como objetivo desenvolver um equipamento para salvar a vida de prematuros, né? Uma incubadora, né? Só que você imaginou inicialmente que essa incubadora fosse instalada num hospital e que o problema fosse recursos financeiros, que, portanto, você procurava encontrar uma incubadora que custasse o mínimo possível, 1% do valor da incubadora que era utilizado até aquele momento. Porque, por um acaso, uma das pessoas desse projeto que estavam lá em sala de aula, não sei como, ela conseguiu uma bolsa para ir ao Nepal. Chegou lá, foi no hospital para ver a necessidade dessas incubadoras, verificou que a incubadora era o que sobrava no hospital. Conversando com um médico, este disse a ele, olha, o problema é que as mães não conseguem trazer a criança até aqui. A criança morre em casa ou morre no trajeto. Bom, então, aí você pode imaginar que houve uma necessidade de redefinir a estratégia de solução desse problema. Né? Depois vocês leiam aí com mais detalhe como é que essa alcançar. Bom, então agora aqui entrando no cerne na minha bolação aqui, se é que é essa bolação, depois de repente não é tão bolação assim, mas eu estou achando, né? Então, fiquei feliz de imaginar que tem 3 pontos, né? Todo mundo fala em 5 pontos, 5 passos, isso, daquilo. Eu imaginei apenas 3 coisas. A primeira delas, empatia. A segunda delas, coesão. E a terceira, experimentação. Tá? Então, na primeira, o importante é aprender a ouvir. Ouvir atentamente. Conhecer o interlocutor. Ouvir, conhecê-lo. Né? Se possível, fazer uma pesquisa etnográfica. Nós vamos ver o que é isso mais adiante, nesses outros cases aqui, no case da andorinha, né, em particular, né? Mas ouvir já é uma grande coisa. Né? Porque muitas vezes você tem uma solução na tua cabeça e você acha que isso aí é que funciona, entendeu? E que o cliente não entende nada do assunto. Né? Isso não é estranho. Né? Só que às vezes o cliente, de fato, não entende nada do assunto, ou nem sabe qual é o assunto, nem sabe qual é o problema. Né? Edgar Schein, já há mais de 20, sei lá quantos anos atrás, né? Ele descobriu isso, né? Edgar Schein, né? Eu aprendi isso já há alguns anos atrás, né? Uma coisa chamada Process Consultation, né? Que era o fato da organização abrir as portas para o consultor entrar lá e descobrir, junto com a direção da empresa, qual era realmente o problema que tinha que ser atacado. E não aquele que alguém desinformado lá resolvesse atacar. Né? Bom, então, o segundo item seria coesão. Não, então, aqui eu fiz uma descoberta fenomenal num estudo que eu fiz sobre essa turma lá do Design School, se chama The School, de Stanford. Né? Então, esse pessoal, eles descobriram uma maneira de agregar opiniões diferentes, né?
promover a criatividade dessas opiniões diferentes, mas, ao mesmo tempo, promover a possibilidade desse grupo trabalhar dentro de uma mesma estrutura. Então, eles criaram um negócio chamado STMT, Think, Make e Tell. Então, com esses quatro elementos, eles ofereceram aos membros do grupo, no caso, essa experiência foi feita por 3 professores, ou 3 professoras, né, dessa Design School, e cada um, para cada item desse, de ver, né, pensar, fazer e divulgar. Né? Para cada um desses itens, eles desenvolveram digamos assim, uma solução, um tema importante. Né? Então, 3 vezes 4 deu 12 temas diferentes. Cada um deles teve um bloco de 4. Com isso, em vez de você criar uma situação de cada um por si, de por todos, não, ao contrário. Se produziu essa coesão que está sendo propugnada aqui nesse ponto. E o terceiro item, né, que eu falei que são 3, né? São empatia, coesão e experimentação. Tá? Então, nós estamos num mundo agora que não é mais assim para ficar imaginando a coisa. A gente vai lá e experimenta na prática a coisa, para ver se funciona. Então, uma das regras aqui, o Eric Rice, né, o cara que ensinou isso aí para muita gente, ele mais 2 ou 3 professores que trataram desse assunto, eles falam no tal de produto mínimo viável. Né? Então, depois você dá uma olhada aí no que a sigla em inglês é MVP, produto mínimo viável. O que é um produto mínimo viável? É uma coisa muito parecida com um protótipo. Né? Então, a gente pode criar um protótipo que seja um produto mínimo viável. Então, são formas que permitem realizar essa experimentação com pouquíssimos recursos e grande resultado. Pulando, então, agora para o projeto Andorinha, e já estamos além dos 15 minutos que eu tinha imaginado, vamos falar sobre o fato de que a MJP, essa empresa que é mestre no tema de Design Thinking, né, pelo menos para o meu aprendizado, foi mestre no tema, ela apresenta 5 elementos, né, 5 passos. Né? Esses passos, por sinal, gente, não são sequenciais, pelo amor de Deus. Tá? Esses passos são recorrentes, apenas apresenta aqui numa sequência, uma ordem, porque tem que ter uma ordem qualquer, senão eu vou fazer o quê? Né? Eu fico doido aqui para explicar isso. Então, esses passos são imersão, análise barra síntese, ideação, prototipação e implementação. Então, aqui vem o termo implementação, que vem muito a calhar, porque não adianta fazer nada disso se depois da coisa não se põe em prática, entendeu? Né? Naquela teoria do Roger, que fala de procurar pessoas que estão mais receptivas, né, para inovações dentro da organização, existem questionamentos de que, para passar daquele grupo que era aqueles mais entusiastas, né, para a maioria inicial, tem um fosso ali que precisa ser pulado. Né? E aqui é a mesma coisa. Né? É necessário se chegar da definição do Design Thinking para a implementação. Caso contrário, não adianta nada fazer tudo isso, faz rebuliço danado, a pessoa fica super empolgada, vão mudar coisa na organização, chega na hora e não acontece. Depois você... vem o lobo! Aí o lobo está vindo! Aí não chega e desacredita a ideia. Né? Então, é necessário que a ideia seja acalentada. Né? O projeto Andorinha, especificamente, ele aborda muito que bem, né, com um exemplo maravilhoso, né, está no texto aí, tudo isso. Né? São 20 páginas só, eu não poderia precisar ler de uma vez, entendeu? Eu mandei isso para um ex-aluno meu hoje, falou, professor, não tem tempo de ler isso hoje e tal. Não tem problema, você lê numa outra oportunidade. Então, ele trata da pesquisa etnográfica, né,
Eles conseguiram fazer ao todo, pesquisa, etc., 2 semanas. Vocês já imaginaram isso? Em 2 semanas? É porque vocês não têm ideia do volume de informação e do que eles conseguiram fazer. Né? Então, quando saíram dessa parte de imersão e entraram na parte de análise, que é uma estruturação dessa informação que eles conseguiram durante etnográfica, né? Então, eles definiram personas. Né? O que são personas? São abstrações de perfis de indivíduos, né? Que têm um conjunto de características semelhantes. Então, os indivíduos são diferentes, mas as características são resumidas e são as mesmas para um dado conjunto de indivíduos. Então, isso é chamado de persona. Porque é muito difícil olhar, essa metodologia não contempla a possibilidade de olhar individualmente cada pessoa, né? Mas contempla o contrário, contempla resumir, entender o perfil de cada um dentro desse grupo chamado persona, né? E, além do mais, identificar o fluxo, né? Que esse, no caso, o viajante, né? Porque o projeto Andorinha é para pessoas que seriam usuários de ônibus, né? Para ver como é que eles gostariam de andar de avião. Eu sei que atrás dessa pesquisa tem uma série de outras proposições, informações que se obtém a partir de uma pesquisa dessa natureza, né? Muito interessantes, né? Por sinal. Bem, então, personas e o fluxo, né? Que essa pessoa percorre, né? E o terceiro item de que maneira, né? Novas jornadas, né? Isso aí já seria a tal da, se não me engano, a de ideação, isso aí, né? Quer dizer, também é chamado isso aí fluxo to be, a solução do que deve ser feito, vários nomes, né? Aqui utiliza esse termo ideação, um termo mais global, né? Então, de que maneira essas pessoas e essas personas, né, entre aspas, né, e essas novas jornadas podem ser redefinidas para atender à necessidade real, expectativa do cliente, né? E, por último, né, na prototipação, nós teríamos a criação de pequenos serviços, que é o que eles fizeram, de fato, nesse projeto Andorinha, eles criaram serviços reais, né, na rua, né, para verificar a reação do cliente em relação a esses serviços, né? E aí isso foi uma informação extremamente rica. Tá, em relação à questão da Havaiana, eu vou pular, porque eu praticamente já falei tudo que eu tinha que falar a respeito, né? Que é bolsas, que foram feitas mais de 100 iterações para criar essa bolsa, que isso aí foi levado para o São Paulo Fashion Show, etc. Bom, gente, então, assim, em 20 minutos, nós temos 1 hora tudo, né? Em 20, 23, 25, 23 minutos, 25 segundos, 27 segundos, 28 segundos, eu tentei dar uma geral de tudo que eu andei estudando para elaborar um texto que, eventualmente, eh, tive o prazer de poder apresentar para você nessa palestra. Muitíssimo obrigado. Fiquem com saúde. Vamos estudar juntos. Conta para nós as dúvidas que você tem e vamos em frente.